aí de novo, então, pessoal, para falar mais um pouco de aplicações das leis de Newton. Nesse caso, agora, a gente vai falar de uma aplicação que é muito relevante, chamada de força de atrito. Também está no capítulo 7 do seu livro 2, lá na página 41, força de atrito. Toda vez que um corpo tende a deslizar sobre uma superfície, então vamos colocar um corpo aqui, sobre uma superfície. Toda vez que um corpo tende a deslizar sobre uma superfície, vamos aplicar uma força F aqui para fazer esse corpo tender a deslizar sobre esse plano horizontal. Surge uma força que tenta impedir o deslizamento desse corpo. Essa força que tenta impedir o deslizamento do corpo é chamada de força de atrito, força de oposição ao deslizamento. Então, o que é o atrito, né? É uma força de oposição ao deslizamento. Uma superfície tenta deslizar sobre a outra. A oposição a essa tendência de deslizamento, ou a esse deslizamento, a gente chama de força de atrito. Força de atrito. E por que surge essa força de atrito toda vez que um corpo tende a deslizar sobre o outro? Veja, vamos ampliar aqui, assim como se tivesse microscópio, vamos ampliar aqui essa figura, as superfícies que estão em contato. Nós vamos identificar que elas são imperfeitas, por mais lisas que elas sejam, o que vai acontecer? Quando a gente aplicar a força, vou mudar a cor aqui, a cor da força F, Quando a gente aplicar a força F aqui, estou puxando o vermelho para a direita com a força F, o vermelho vai empurrar o azul, vou ter um pedacinho dessa força. Na hora que encosta aqui, empurro o azul. O que vai acontecer? O azul, se é empurrado pelo vermelho, vai empurrar o vermelho. Então, eu vou ter aqui uma forçazinha de atrito. Uma forçazinha de atrito. Uma força que vai tentar impedir que a superfície vermelha deslize sobre a superfície azul. Então, essa força de atrito surge sempre que um corpo tende a deslizar, o que ele está deslizando. E ela se opõe ao deslizamento. Sempre que eu quero saber para onde é que aponta o atrito, eu tenho que enxergar para onde o corpo tende a deslizar. Então, eu identifico para onde ele tende a deslizar, se tem atrito, se opõe ao deslizamento. Bom, essas superfícies podem ser mais ásperas ou menos ásperas. Então, vai existir um coeficiente chamado de coeficiente de atrito, que eu vou representar pela letra μ. Esse coeficiente de atrito vai me dar uma relação entre as superfícies que estão em contato. Quanto maior o coeficiente de atrito, como é que eu vou dizer? Maior não, vamos dizer que se o coeficiente de atrito é maior, significa que as superfícies são mais ásperas. Elas são mais ásperas. Se o coeficiente de atrito for menor, as superfícies são mais lisas. Vamos dizer assim, mais lisas. Estou falando assim de uma forma mais genérica, não é um nome técnico. Esse coeficiente de atrito vai ser um valor que vai oscilar entre 0 e 1. Ele nunca vai ser maior do que 1 e nunca vai ser menor do que 0. Vamos botar aqui 1 igual a 1, ali nem aconteceria, mas vamos deixar o igual a 1 para trabalhar com essa dificuldade. Então, vamos pensar o seguinte, eu tenho lá um corpo que está sobre uma superfície, está lá o corpo sobre a superfície, certo? A superfície está aqui, eu vou identificar quais são as forças que estão atuando sobre ele. Esse corpo é puxado pela terra, força-peso, ele é empurrado pela mesa para cima, força normal, já que ele está comprimindo a mesa, certo? Se essas duas forças têm a mesma intensidade, esse bloco não afunda, esse bloco não sobe, a força resultante é 0.
certo? Via de regra, o que acontece quando o bloco está apoiado numa superfície horizontal? Se eu aplicar uma força F para a direita, se eu aplicar uma força F para a direita, se a caneta não quer mais escrever, vamos deixar ela de lado. Ó, aplicar uma força F para a direita. Esse bloco agora tende a deslizar para cá. Ele tende a deslizar para a direita. Se ele tende a deslizar para a direita, vai ter um atrito, se houver atrito, né, o enunciado vai dizer, se há atrito, esse atrito vai atuar do bloco, no bloco vermelho, do chão no bloco vermelho, em oposição ao deslizamento. Então surge o atrito, a oposição ao deslizamento. Surge o atrito, a oposição ao deslizamento, que vai ter sentido contrário, atuando no mesmo corpo que está tendendo a deslizar, no sentido contrário, certo? Bom, vou pensar contigo agora. Se F e FA, nessa condição aqui, forem numericamente iguais, forem iguais em módulo, quer dizer, tem o mesmo valor numérico, um para um lado, outro para o outro, mesma direção e sentidos contrários, eu sei que a força resultante sobre esse bloco é zero. E se a força resultante sobre o bloco é zero, ele só pode estar em duas condições. Ou ele está em repouso, ou ele está em MRU, ou em repouso MRU, certo? Agora, se a força F e a força de atrito forem diferentes, F diferente de FA, o módulo de F diferente do módulo de FA, ou seja, as intensidades são diferentes, eu posso ter F maior que FA, posso ter F menor que FA, certo? Posso ter as duas condições. Se o F é maior que o FA, eu vou ter uma força resultante diferente de zero, consequentemente eu vou ter uma aceleração diferente de zero. Se o F é menor que o FA, eu vou ter uma força resultante diferente de zero, consequentemente uma aceleração diferente de zero. Tá? Lembra? E aí eu estou falando da segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. Primeira é quando a resultante é zero, segunda é quando é diferente de zero. Ora, vou pegar pelo meu desenho aqui, tá? Se a força resultante aqui é diferente de zero, ela vai apontar para a direita. A força resultante vai apontar para a direita porque a força F é maior que o atrito. Agora, vamos separar aqui. Se a força F for menor que o atrito, a força resultante vai apontar para a esquerda. Vai apontar para o lado do atrito, certo? E aí a gente pode ter condições diferentes. Se o corpo estava indo para a direita e a força resultante aponta para a direita, o corpo vai ir cada vez mais rápido. Se o corpo estava indo para a direita e a força resultante aponta para a esquerda, o corpo vai frear, vai ir cada vez mais devagar. Se o corpo está indo para a esquerda, certo? Ele está indo para a esquerda e a força F for maior que o FA, eu vou ter o corpo diminuindo a velocidade. Se o corpo está indo para a esquerda e a força de atrito é maior que a força F, o corpo vai ter a sua velocidade aumentando, certo? Acredite no que eu acabei de te dizer. Segue com a gente tem mais um pouquinho para falar de atrito, umas especificações, e aí depois a gente vai resolver umas questões do teu livro para tu entender melhor a aplicação da força de atrito.